Aí eu tava de máscara, pá, tudo bonitinho. Aí eu fui pular uma pista, uma rampinha que tinha. E aí tinha ela era de madeira, e aí tinha um buraco. Eu sempre passava no canto. Eu pulei 32 mil vezes. Na última, eu falei, mãe, vamos, e essa aqui é a última. Na hora que eu fui da última, eu caí no buraco. E aí eu quebrei, eu esmaguei a cachorra. Que você continue andando de skate, que isso é um estágio. Oi. Esse negócio de última faz lembrar aqueles filmes assim que o cara diz, vai ser a última vez que eu vou assaltar um banco, depois eu vou me aposentar. E aí a gente já põe a mão na cabeça, sabe? E a última vez vai dar. Esse negócio de assaltar banco parece Good Girls, que é tipo, elas assaltam lá o supermercado, aí elas falam, já deu, não quero mais. Aí depois elas continuam assaltando. Na próxima vez vai dar errado. Da próxima vez que tu for andar, me avisa. Obrigada. Tá bom, obrigado. De nada. Aí é pra avisar a Yasmin, tá? Ela ficou brava com a gente, porque a gente... Mas, Isabela, o ideal é vocês não se reunirem. Se for máscara, álcool, ação. É melhor o Kian ir com a mãe dele, que já estão convivendo na mesma casa mesmo, sem máscara. Depois, outro dia, tu vais. Para não ficarem se encontrando, né? Porque vocês acabaram de dizer, lá no pântano tem... não, foi o 6º ano que disseram, que falaram quanta gente contaminada que tem agora já na volta. Quanto menos vocês saírem e quanto menos vocês encontrarem outras pessoas, mais protegido. A família toda do meu pai em Curitiba pegou. Sério? Minha avó, meu avô, meu tio, minha tia, meu primo, meu tio. Que horror, Kian. Mas eles estão bem? A minha avó deu, acho que 2 dias de febre, só ficava na cama, aí depois levantou, mas agora tá todo mundo bem. Que bom. Mas o meu tio, que é o outro tio, ele tava no hospital, mas acho que ele já saiu. Deu crise de pânico. Deu crise de pânico, a mãe disse. Uhum. No 6º ano teve também casos. A maioria das vezes é mais mental, né? Não. Psicológico. Grave. Então, melhor é todo mundo se cuidar. Eu vi que entrou... Ô, prof, é que tem algumas doenças que são mesmo da mente, né? Mas tem outras, como corona, que não são da mente, então, um vírus. Mas elas podem piorar por causa da mente. Tipo, a gente pode pensar, eu vou morrer, e acaba morrendo porque pensou que ia morrer. Sim, porque daí a pessoa... Isso se chama doença psicossomática, quando a pessoa acaba criando uma outra doença pela preocupação. Mas então, espero que vocês se cuidem e que não... É tipo gravidez psicológica. Sim, existe, né? É gravidez psicológica. Existe muita doença que se origina pela preocupação. Por outro lado, a preocupação pode ajudar no que se refere a pessoa se preocupar, então ela se cuida. Desde que essa preocupação não faça ela... Eu tinha visto um negócio que está acontecendo lá na China. Tem uns chineses lá que eles estão pegando muçulmanos e botando em campo de concentração. Os chineses pegando muçulmanos, tá? Uma loucura. E por que tu relacionaste com o que a gente estava falando? Que a China veio do corona, quer dizer, o corona veio da China. Entendi. Entendeu? Tá. Agora eu vou perguntar... Tu sabe se é verdade esses... eu não tô prestando muita atenção nisso, mas fiquei curioso agora, que tem gente que tá dizendo que encontraram coronavírus em novembro do ano passado, em um bueiro, no Rio de Janeiro, ou na testaram a água aqui, né? Sim. Eu vi que estava no carnaval, gente. Eu vi que era um estudo científico da UFSC, então deve ser uma pesquisa séria. Mas não quer dizer que tinha a doença, e sim que tinha o vírus em alguns esgotos, não me lembro mais como. Agora eu vou perguntar, mudando de assunto, vou perguntar o seguinte: imaginem que vocês moram numa comunidade pequena, faz de conta, ou aqui o Campeche seria a cidade, ou o Pântano do Sul, cada um pensa ali onde mora, como se aquilo ali não fosse um bairro de uma cidade maior, e sim, aquilo fosse a cidade. E que essa cidade é constantemente atacada pelos povos vizinhos que vêm, atacam, pilham
Sabem o que quer dizer Guerra. pilhar? Você sabe o que é pilhar numa guerra? Pilhar é saquear, mas também tem Saquear, outro... isso mesmo. Eles chegam roubando tudo, tá? Maltratando os moradores do lugar. E imaginem que um morador desse nosso lugar tem um segredo que poderia nos proteger. Só que a nossa religião não permite que ele use esse segredo. O que vocês fariam? Um de cada vez. Até sei de onde tu tirou isso, Pro. É do Monstros Mitológicos, a história do Golem é praticamente É do isso. Golem, a história do Golem. Sim, nós vamos ver o que eles vão fazer numa situação. É que isso é o comecinho da história do Golem, né? Nós vamos ver o que eles vão fazer. Mas antes de ler, eu queria saber o que vocês acham que vocês fariam. Eu chutaria tudo, saia correndo. Sair correndo. Outro. Eu ia me esconder e como é a minha religião, eu não poderia falar, eu não falaria. Não falaria. Uhum. Não. Ah, eu acho que eu falaria, porque, tipo, eu ia salvar todo mundo. Então, tipo, eu acho que eu me submeteria a ser, tipo, meio que tirado da religião pra salvar todo mundo, e todo mundo pode ficar na religião, e só eu saio, porque eu vou ser a traidora, então eu saio e deixo as outras pessoas na religião. Uhum. Faria tipo um sacrifício, né? Outro. Se eu fosse da mesma religião que a Helena, eu teria de boa. A Helena queria se sacrificar, não ia ser eu. Não, o Evelyn, quis dizer se for da mesma aldeia, né? Eu não sei, dependendo aí junto com a Helena. Mas a Guarda Helena pra ninguém é do ver ela mesmo contando pai o que segredo. eu, filho. E daí não precisa. Ela já foi e eu fico. Uhum. Então, Bernardo, é que a religião, Nada, Evelyn. a aldeia essa era da mesma religião. Não é como agora, nossa. A gente é do Campeche, a Ana Clara também, né? Ó, todo mundo do Campeche não precisa. A Helena já se sacrificou, a gente fica aqui. Tá? Quem mais? Quem teria outra solução? Quem é que acha que, eu vou ficar dormindo, os Em outros vez de resolvem? pôr o segredo, podia fazer outra coisa, tipo um acordo. Tipo, a gente trabalha pra você, mas você não rouba as coisas da gente e tal. Entendi. Fazer um acordo com o povo invasor. É. Uhum. Olha que Isso bom aí te ver funciona. aqui, ó, João. Deixa aberto aí. É tão bom quando a gente vê, fica só uma ou duas câmeras abertas, dá uma certa... Eu vi o Átila e a Marino, aquele, falando sobre a importância da gente olhar o branco do olho da outra pessoa. Mas daí tem gente que fala que não tem câmera, mas tem. Mas daí não. Mas não tem importância, os que podem, abrem, tia. Mas tem. Todo mundo consegue, praticamente. Sim, mas tudo bem, é que eu não vou ficar discutindo aqui. O que eu quero dizer é que os que conseguem abrir, que legal. Gostei de te ver, é tão bom. Porque senão a gente fica falando assim com ninguém, né? Aberto com sucesso. A Evelyn disse que postaria um texto no Insta agradecendo a Helena pelo sacrifício. Fabiola, o que tu farias nessa situação? Prof, ela não iria não, porque ela ia ser da religião, e aí a religião dela ia estar bem brava com a Helena, ela também ia estar, e aí ela não ia poder postar um texto no Insta, porque senão ela também ia ser Eu banida. bloqueei os outros, Ana Clara. Deixa só. Ela botaria uma mensagem privada para Helena. Ó, obrigada pelo teu sacrifício. Uhum. Então vamos lá. Então vamos começar. Vamos ver o que eles fizeram. O que vocês acham que eles fizeram? Não, quem leu, quem já leu de verdade, não conta. Só quem vai fazer o melhor. Que página que é, prof? Ô, prof, a Evelyn vai mandar assim lá pra Helena. Obrigado por se sacrificar. Eu vou ficar com os meus seguidores. Obrigado, tchau. Eu acho muito legal essa história. A página, pois é. Cadê essa página? 60. Tá aqui, ó. Golem, a imagem e semelhança do homem. Página 60. Na página 59, nós temos o vilarejo aqui. Estão vendo? Com as casinhas muito parecidas uma da outra. Ô, prof, só uma pergunta. A gente tinha feito de novo aquela prova do Tilung e tu não mandou ainda pra gente o resultado. Sim, na verdade, pouca gente mandou para mim. Então, vamos lá.
Quem gostaria de Ô, ler? prof, eu mandei, Eu- só que tinha. Eu mandei isso, viu? Quando eu fui Tá, ler depois o eu vejo. negócio, Oi, eu vi Ana. que o prazo já tinha passado. Mas eu fiz mesmo assim, eu enviei. Não É, sei eu também se mandei. Tá bem. Então vamos lá, página 60. Quem vai começar? República Tcheca, tá? Quando aparecer essa palavra. E o nome do rabino é Bezalel. Yehuda Ben Bezalel. Quem vai ler? Isabela Medeiros. Começa? Eu Isabela, posso, prof. eu queria ouvir a Isabela um pouquinho. Isabela Medeiros? Prof, calma aí que eu tô procurando o meu livro. Ah, então enquanto procura, pode ser Evelyn. Pode. Tá. Conta-se que no século XVI, É, em Praga, hoje na República Tcheca, na Europa Oriental, oriental. havia um rabino chamado alguma coisa Yehuda Ben Bezalel. Diz a tradição que era um homem corpulento e de enorme estatura. Continuo? O que é um homem corpulento? Tinha um corpo grande. Isso. Uhum. Quando a pessoa eles não querem usar a palavra gordo nem forte, é grande, né? Grande, tem um corpo bem grande e de enorme estatura. Olha, ele também era alto. O que aconteceu então? Isabela Medeiros? Mas sua principal marca era seu vasto conhecimento, o que tornou conhecido como o Grande Rabino de Praga. Eu continuo? Pode. Era bastante estudioso e muitos também temiam porque corriam histórias de que era versado não apenas em religião, mas também em magia. Então, até aqui. O que se fica sabendo sobre o Bezalel? que ele sabia alguma coisa. Sabia algumas coisas, muitas coisas, né? Ele era bastante estudioso. O que é versado? O que ele é versado em religião e versado em magia? O que parece? Que Ele é um mago. ele é formado nisso. Isso, que ele é formado nisso, ou que ele tem muita experiência nisso, né? Que ele tinha muito conhecimento, não apenas em religião, mas também em magia. Por isso, o que as pessoas tinham? Medo dele. Medo dele. Tá? O que significa rabino? É uma classificação da religião dele? Isso, muito bem, é um termo religioso, como se fosse padre, pastor, tá? Então, nesse parágrafo está falando isso. E aí diz assim, Praga, hoje República Tcheca. Por que diz hoje? Praga hoje fica na República Tcheca. Praga mudou de lugar? Porque antes ela poderia ficar em um país diferente, tipo, com isso, outro país podia estar ali, naquele lugar. Isso, antigamente, a República Tcheca e a Eslováquia eram uma coisa só, era Tchecoslováquia, tá? Depois se separaram, então hoje se chama República Tcheca e a capital é Praga. Vale a pena. Em Praga, pode ler, Grazi. Grazi, segundo parágrafo. Eu posso, prof. Vai, que é. Em Praga, como em muitos lugares, por essa época os judeus eram bastante perseguidos. Vez por outra, os bairros em que viviam eram invadidos, quando então se praticava todo tipo de violência, inclusive o confisco de bens e assassinatos em massa. Continua? Vai. O rabino Bezalel, é claro, sofria muito com essa situação. Um dia reuniu outros rabinos e lhes disse:
Precisamos de alguém que nos proteja, que imponha medo a esses que nos aniquilam. Temos direito a viver em paz praticando nossa religião. Helena, faz o diálogo com o Kian. Helena? Yuri? Não tem mic. Cat. Ah, é verdade. Henrique faz o diálogo com o Kian. Bora. Mas, tipo, Continua, Henrique. Tu não estava acompanhando? não, tá, mas ele faz. Sei lá. Mas o que está falando, Rabi Bezalel? Diga outro rabino. Quem pode ser esse protetor? Um golem, respondeu o Rabino Bezalel, causando um estremecimento nos demais. Blasfêmia, exclamaram alguns. Você não está falando de uma criatura de Deus, mas de uma aberração. Isso é magia negra, protestou o outro. Um golem, desdenhou mais um. Isso não passa de uma lenda. Até aí, vejam, então. O Rabino tem essa ideia, né? De criar um golem. E por que isso causa um estremecimento nos demais? Porque não é de Deus e é magia negra. Isso, tá? O que significa uma blasfêmia? Ofensa a Deus. Muito bem, tá? Fabiola, último parágrafo dessa página. Em escritos muito antigos do misticismo judeu, vez por outra o golem era mencionado. Um ser criado pelo homem, mas sem alma. Um escravo obediente, mesmo assim uma criatura insondável, assustador. Ótimo. Então, aqui a gente fica sabendo que isso faz parte da mitologia dos judeus. Continua, faz favor. Deixa eu ver quem está aqui. Júlia Luísa. Não tem? João Pedro faz o diálogo com Pedro Santana. Página 61. Mas, Júlia e João Pedro, vocês não têm o que? O livro? Gente, eu mandei uma folhinha pedindo para quem não tivesse o livro pedir foto dessas páginas para que hoje a gente pudesse ler. Tá? Essa foi exatamente a tarefa dessa semana. Foi uma das coisas que eu pedi ali. Tá? Então, João Pedro. Vai, Pedro Blom e Pedro Santana, leiam o diálogo agora. Vai. Pedro Santana, Pedro Blom. Na hora que fala, a pessoa sai da reunião. Interessante. Às vezes é porque se engana de botão. Tá, João Pedro, liga o microfone agora. E Pedro Santana? Pessoal, você não pode estar sem o livro. Antes do intervalo, eu pedi para vocês pegarem o livro, lembra? É muito chato isso. Vai, Arthur, diálogo com o Noah. Tá bom. Eu começo? Vai. Tá. O Golem não era uma lenda. Disse sinceramente o Rabi Bezalel. Possuiu o livro que falam dele e sei como invocá-lo. Não será a primeira vez um golem é criado. Não será a primeira vez que um golem é criado. Noah?
Falou que não tem o microfone. Ana Clara? Foi mal, tava demorando pra ligar o microfone. Esses seus livros dizem que castigo sofreram os que se atreveram a fazer isso? Só Deus pode criar a vida. Todos ficaram em silêncio por instantes, com o Rabi Bezalel encarando firmemente cada um deles. Então ele disse: Arthur, Não estou dizendo que não há riscos, mas é a situação em que estamos. O que temos a perder? Nossa alma, protestou nervoso outro rabino, levantando-se e a seguir retirou-se da sala. Então aqui a gente fica com uma informação sobre essa religião, que é qual? E se a pessoa fizer isso, vai ter consequências. Vai ter consequências. Aham, tá? Então eles pensam assim, a gente vai morrer, mas pior do que morrer é perder a alma, tá? Então, continua, faz favor, Grazi. Ô, prof, o microfone da Grazi tá falhando. Então vai, Sofia, pode ser o teu. Um por um. Tá, mas onde que pararam mesmo que eu tava lendo aqui? Um por um. Os demais rabinos, eu vou ler. Dá para falar agora. Um por um, os demais rabinos o imitaram, menos um que ainda aproximou-se de Bezalel e lhe disse. Posso falar? Vai. Rabi Bezalel, cuidado, pode fazer uma coisa que não significa que ela deve ser feita, principalmente quando estamos conclamando poderes sobre os quais não temos conhecimento verdadeiro. Nesses casos, podemos ter a ilusão de que tudo está sob controle, mas, se estivermos enganados, só percebemos muito tarde. Então, a calamidade cai sobre aquele que se arrogou mais do que podia. O que quer dizer esse parágrafo da Sofia? Eu não sei o que arrogou. Ele se arrogou mais do que podia, quer dizer, ele teve a arrogância de achar que podia fazer mais coisa do que na verdade podia. Ele se achou no direito. E ele começa dizendo, poder fazer uma coisa não significa que ela deva ser feita. Em que outros casos daria para usar essa frase? Qual é uma coisa que a gente pode fazer, mas não deve? Sair de casa. Sair de casa, muito bem. A gente pode, mas não deve. Né? Cortar um dedo. A gente pode, mas não deve. Né? Né? Que, Olha, eu não tenho experiência em cortar, mas em quebrar eu tenho. Então, tem certas... É isso que ele quer dizer. Poder fazer não quer dizer nunca tomar banho. A gente pode nunca tomar banho, mas não deve. Tá? Então, poder fazer uma coisa não significa que ela deva ser feita. E aí, ele fala de um perigo. Qual é o perigo que ele fala nessa frase? Que, tipo, pode pensar que tá com tudo sob controle, mas quando perceber que não tá com tudo sob controle, ele é tarde demais. Muito bem. Nós não temos conhecimento verdadeiro sobre esses poderes. A gente não sabe se tem mesmo controle. Tá? Podemos ter a ilusão de que está tudo sob controle. Por que é sob e não sobre? Não entendi. Falando sobre controle e sobre controle? Ah, tá. Sob controle isso quer dizer que está sendo controlado. Muito bem. Controle não dá para saber, tipo, tá controlando. Ou eu estou falando sobre, a respeito de. E sob controle é como se o controle estivesse em cima, né? Daquilo ali. Muito bem. Quem gostaria de continuar? Prof, o João Pedro falou lá no grupo que agora ele tem microfone. Ah, que bom. João Pedro, lê para nós, então.
Lê bastante agora para nós. Seu conselho é sábio, Leon, disse o Rabi Bezalel com um suspiro. Vai, João. Prof, tá ouvindo? Oi? Tá na página 71, mais para baixo. O Tá Rabi ouvindo Leon... agora? Sim. Ah, tá. O Rabi Leon ficou observando seu colega, é esse? Ah, não. Ah, tá. O Rabi Até Leon aí. ficou observando seu colega por um momento, depois balançou a cabeça desalientado, sabendo que não conseguira vencer Bezalel, e retirou-se também. 3 noites depois, uma noite sem lua, o Rabi Bezalel descia até a margem do rio próximo, levando um carrinho e uma pá. Poucas horas depois voltava, tendo o cuidado de tomar caminhos onde não seria visto. O carrinho estava carregado com barro fresco e o Rabi levou-o direto para o porão de sua casa. Lá já havia um molde feito de madeira, com um contorno que lembrava um ser humano. O rabino despejou o barro no molde e, a seguir, trabalhou nas feições do boneco, fazendo orelhas, olhos, nariz e boca. Depois espalhou velas rituais por toda a volta do molde e as acendeu. Muito bem. Então, vejam, um carrinho de mão, né? Ele levou com barro. Qual era a matéria-prima desse ser que ele vai fazer? Barro. O barro. Quem é que está com o nome Ana Cláudia, que agora está com o microfone? Noah. Quem? Noah. Ah, o Noah. Ótimo. Noah, lê para nós, então, 62. Tá. Sentou-se por um instante e suas mãos tremiam. Agora é o momento. Mas será que devo? Ele hesitou por mais de 1 hora, olhando o boneco inanimado. Um terror gelado percorria sua espinha, irradiando-se por suas entranhas. Sentia o peito apertado. Finalmente, pegou um pedaço de papel e um bastão de carvão com a ponta feita e suspirou. Continua? Vai. Que Deus me perdoe se eu estiver errado. Helena? Peraí, deixa eu me achar aqui que eu tava lendo. No pedaço de papel, escreveu o nome secreto de Deus, aquele que ninguém deveria pronunciar. Um segredo sob a guarda dos rabis da sua família há séculos. Calma, tá em que página? 62. Bezalel recebera esse segredo de seu pai à beira da morte, com o juramento de que jamais poderia revelá-lo, nem usá-lo de modo algum. Lembre-se. Ele quebrou o também no chão. Isso aqui que a gente fica pensando assim, se é um segredo que a pessoa não pode dizer de modo algum, jamais, para que ele passa para o filho, né? Ele podia morrer e não contar mais para ninguém. Pronto, aí ele garante que não vai mais. Ô, prof, isso daí deve ser algum, tipo, aqueles testes para ver se é capaz de fazer isso. Mas aquela coisa de ritual de preparação. Deve ser. Sim, claro que tem um motivo, né? Mas na hora que a pessoa diz e que eu penso assim, bom, vai dar tudo errado, é melhor não saber. Tem outras histórias que a pessoa diz, quanto menos você souber, melhor para você. Desse segredo. Vai, Helena, lembre-se. Ah, tá. Lembre-se, sussurrou-lhe seu pai. Instantes antes de morrer, o mal não está no conhecimento, mas no uso que os homens fazem dele. O que é usado para o bem é bom, o que é usado para o mal traz desgraças. Só que nada foi ensinado até hoje que nos permita distinguir sempre o que é bom e o que é mal. Isso, na verdade, cada um lê no seu próprio coração. Quer ler mais? Vai. A seguir, o ancião moribundo emitiu um suspiro, olhando para a chama de vela que ardia junto ao seu leito, refletindo um pouco. Por fim, se decidiu e completou o que dizia. Mais? Vai. Não sei se essa revelação se trata de uma bênção ou de uma maldição, e espero que você não venha a descobrir.
Muito bem. O que é um ancião moribundo? Moribundo é meio vagabundo, assim, meio. Não, ele termina com bundo também, mas não é vagabundo. Ai, mas eu não sei explicar direito. Minha avó usa isso toda hora, só que eu não sei explicar direito. Agora, quando tu ouvires a próxima vez ela dizer, tu vai entender o contexto, quer ver? Moribundo é uma pessoa, alguém que não falou sabe? Ou eu falo? Moribundo é alguém que está nas portas da morte, está quase morrendo, tá? Então, essa pessoa aí a gente chama de moribundo. Então, por exemplo, muitas religiões têm que quando a pessoa já está moribundo, ou seja, já vai morrer, aí vem um padre e faz uma última oração com ele, meio que preparar ele para ir para o céu, tá? Então, normalmente, quando a pessoa faz o último desejo, se ela é um moribundo, a gente acha que não pode descumprir aquele pedido que ela faz. Me promete no leito de morte. Então, isso é um moribundo. E o que é um ancião? Ancião, vocês sabem. Ancião é tipo Estudam um em história. guardião, um sábio supremo, entende? Um sábio. Tem a ver com sábio, mas não é. Alguém mais velho. Quem é que é um. Isso, o ancião é um velho, tá? E por isso que ele é um sábio, né, Bernardo? Que vocês estudaram em história, muitas vezes o conselho dos anciãos, o ancião o mais velho daquela comunidade, tá? É isso mesmo. E daí ele diz, não sei se isso é uma bênção ou uma maldição, não sei se isso que meu pai me deu vai servir para o meu bem ou para me castigar. Bernardo, o Rabino Bezalel. No. Ah, tá aqui, O ó. Rabino Bezalel lembrou-se. Bezalel lembrou. Espera. Só tô procurando que agora eu me perdi enquanto a gente estava Página conversando. 72, penúltimo parágrafo. O Rabino Bezalel lembrou-se da cena e das palavras, como se seu pai estivesse ao seu lado, pronunciando-as. Ao terminar de escrever o nome de um papel, não eram apenas suas mãos que tremiam, mas o corpo inteiro. Ao mesmo tempo, lembrou-se também dos gemidos de dor e lástima de seu povo, quando os soldados invadiram os bairros judeus, das labaredas queimando as casas, do choro das mães que haviam perdido seus filhos, dos filhos deixados sem pai, das viúvas, e isso fez as feições de seu rosto endurecer. É a segunda vez que fala em feição. O que é a feição? Feições de expressões do rosto. Tipo, faz uma careta. Aham. Tá, então os olhos, a boca, na hora que ele cria, né, no barro, ó, trabalhou nas feições do boneco, fazendo orelhas, nariz, né, olhos e boca, tá? Continua, João Gabriel está? João Gabriel. João Gabriel? O João Gabriel está na sala? Sim. Aparece que ele tá, mas não sei. Pode ser que ele esteja na sala com tudo logado, mas não esteja vendo as coisas. Ele tem que responder ou por escrito ou falando. João? É porque se eu chamo e a pessoa não está, eu vou botar a falta aqui. Aliás, o Andrei não chegou, né? Escreveu no chat. Ah, o Andrei chegou naquela hora. Oi, João Gabriel, pode ler, por favor? Andrei tá na sala? João Gabriel, lê para nós. Página 63, primeiro parágrafo. E Andrei, tu tá na sala? Andrei não tá.
Daniel? Dani, pode ler para nós? Oi. Daniel, pode ler? Tá com o microfone? Tá. Davi, pode ler? Não, João Pedro, não te removi. Eu vi que tu saiu, mas não fui eu. Davi, pode ler para nós, por favor? Davi, tá na sala? Tá sem mic. Grazi, tenta agora. Vamos ver se funciona o teu. Grazi? Ô, prof, eu até posso, mas é que eu não sei onde é que tá. 63, primeiro parágrafo. Aquele que começa Bezalel. Bezalel dobrou rapidamente o papel e enfiou na boca do boneco de barro. Depois deu 7 voltas, caminhando da direita para a esquerda, em torno do molde, pronunciando um encantamento também muito antigo. Vai. Ao terminar, subiu as escadas do porão, trancou a porta e passou a noite rezando. Um mês depois, novamente, uma noite sem lua, os homens postados de guarda na entrada do bairro judeu deram um alarme. Os soldados vinham se aproximando com as tochas, seguidos de uma multidão de habitantes, todos clamando que os judeus haviam raptado uma criança para sacrificá-las em rituais de sangue. Vejam, então, o que aconteceu até aqui? O que o Rabino fez escondido, Fabíola? Posso falar? Pode. Ele criou o golem. Ele criou um golem. Ele criou um ser, né? Com uma série de passo a passo, um passo a passo, e agora está acontecendo um momento em que ele vai ser em que o golem vai poder ser ativado. Ai, que né? horror! Tinham pegado uma criança, iam fazer um ritual de Exato, pegar uma criança para sacrificar. Pecado, eu acho. Ou seja, é um momento bem bom para ativar esse golem aí. Isabela Florencio, lê para nós um pouquinho. Fala. Isso daí é em que ano? Ah, no século XVI, né? A gente viu lá no começo, ó. Século XVI. Nós estamos no século XXI. Só para dar uma ideia. Vai, Florencio. Não era a primeira vez que se levantava uma acusação como essa, e os judeus se preparavam para o pior. Os soldados foram parando na frente das casas. Primeiro vinha o saque, enquanto os moradores eram espancados, alguns até a morte. Depois a casa era queimada. Muito bem. O que é o saque, então? Que palavra podia ter aqui? Roubo. Primeiro eles roubavam, espancavam os moradores, às vezes até matando, e depois queimavam a casa. Que coisa, hein? Que fúria. Medeiros, Isabela, de repente, ligeiro que tá na hora boa. Eu posso ler, prof. Vai. De repente, descendo a rua, veio se aproximando devagar uma figura de grande estatura. Os soldados detiveram-se com suas armas em riste, mas aos poucos, quando as tochas começavam a iluminar as feições e o rosto e o corpo da criatura, foram entrando em pânico. E logo quase todos fugiram em debandada.
Não era um homem, nenhum animal, mas um imenso corpo feito de matéria escura que se assemelhava a um ser humano. Tinha braços, pernas e uma expressão vazia. Era fortíssimo. Os 10 ou 12 soldados que ficaram para enfrentá-lo foram destroçados. A seguir, tão misteriosamente quanto surgiu, ele desapareceu na noite. Ótimo. O que será que é a expressão vazia, nesse caso? Ele tá, tipo, sem, como se não tivesse alma. Isso mesmo, como se ele não tivesse uma emoção. Ele estava fazendo aquilo como se fosse um robô, né? Mais soldados vieram noites depois e novamente o Golem os afugentou, matando diversos deles. Os judeus também estavam apavorados. Diziam nas ruas que quem havia visto a figura horrenda jamais deixaria de ter pesadelos. É uma criatura sem alma, comentavam. É só vê-lo para perceber isso. Mas está nos socorrendo, contestavam outros. Sim, mas até quando? Além do mais, vão mandar mais e mais soldados contra nós até nos destruírem. Quantos exércitos o monstro poderá enfrentar? O rabino Bezalel também estava sobressaltado. A princípio, toda vez que descia ao porão, encontrava o Golem, com seus olhos vazios, simplesmente observando-o fixamente e sempre imóvel num canto, como se o aguardasse para tomar vida. A criatura continuava lhe causando arrepios, mas era tão obediente, só agindo de acordo com as suas ordens, que o rabino resolveu acalmar seus receios. Uma noite, entretanto, encontrou-o de pé, examinando o molde de onde fora feito. Mal o rabino entrou, o Golem voltou-se para ele. O rabino poderia jurar que aqueles lábios cor de barro haviam se mexido sutilmente, como se quisessem pronunciar uma palavra. E nos olhos da criatura, naquele instante, percebeu um brilho de compreensão, como se fosse capaz de ligar o molde de madeira ao rabi que o criara. Então, o que está acontecendo aqui? Ele está aprendendo. Ele está aprendendo. Isso aqui faz vocês lembrarem de alguma outra história? Alguém conhece uma história parecida? Aquelas histórias de ficção científica, entende? Tipo, robôs, a revolução de robôs. Aham. Mais alguém? Essas histórias de robô, né? Que o robô parece que de repente começa a ter um sentimento. Planeta dos macacos também. Qual? Planeta dos macacos, que daqui a pouco os macacos já vão estar tudo falando. Aham. Tá. Deixa eu ver que horas são. Ó, nós estamos bem na hora. Marquem aqui, ó. Nós terminamos na página 64. Alguém está curioso para saber o que aconteceu? Eu não, porque eu já vi. Então, vocês vão terminar esse capítulo. Eu vou mandar as perguntas, tá? Para vocês fazerem em forma de... Quem é Sérgio João Lauschner? É o Rick usando BR. Tá. Mas é a conta do pai dele. Tá bom. Tá bem, então? Eu vou mandar e aí vocês vão responder e me mandar de volta. Eu digo qual é o prazo na hora que eu mandar. Tchau, tá bem? Beijinhos para todos. Beijo, tchau.